olhos brancos. Fortaleza Alaf? Leinas ficou em êxtase e horrorizada por ter aprendido sobre os planos do rei feiticeiro para a teocracia Slane e a mudança do mundo. Mas mesmo que o exército inimigo se aproximasse, ela não o temia nem um pouco. Atrás dela estava uma força invencível e ao lado dela uma general invencível, e elas tinham dezenas de milhares de reforços ao longo do caminho. Ela descobriu a verdade à noite, quando o mensageiro chegou. Era um elfo negro em um cavalo morto-vivo. Ele se ajoelhou na frente dela em seu escritório particular. Bem, semi-privado. Ela compartilhava com Aureole Omega. Eu venho do norte, represento Shindai, clã da Horda Dourada. Ele começou educadamente. Ela e Aureole Omega olharam para ele. Ele era esguio, mas musculoso, tudo nele gritava guerreiro. Suas roupas eram, para sua surpresa, um tecido muito macio sob o equipamento criado com runas, o que demonstrava a autenticidade de seu status. Ninguém mais usava, ou tinha o material, exceto os servos do rei feiticeiro, e não havia nenhuma maneira de um servo entregá-lo a um mensageiro, a menos que o assunto fosse de alguma importância. Eu aceito sua reivindicação de posição. Que palavras você traz? Leinas reconheceu, formulando seu discurso tanto quanto possível para se adequar às suas normativas de expressão. Seus olhos se arregalaram brevemente, mas ele foi educado o suficiente para não fazer nenhum comentário. Shindai, clã das planícies, servo do grande Khan, o rei feiticeiro Ainzo Algon, traz 80.000 de seus cavaleiros para ajudar a general Leinas Rogbruise e a Guardiã Aureole Omega. Com ele vem 1.000 dos anões negros do Império sob a pedra. Ele traz a notícia de que vem para ajudar na sua luta contra a teocracia Slane, e todos os caminhantes das terras verdes do sul que se opõem ao mestre das planícies eternas. Seus inimigos são inimigos dele, e suas vidas serão tratadas como as de um irmão ou irmã. Leinas reprimiu um suspiro. Já fazia muito tempo que ela não ia às planícies, não desde seus dias como aventureira, mas as formalidades estritas do povo dos elfos negros poderiam ser ainda difíceis. Receberei os nobres guerreiros do norte, tanto anões quanto elfos, como irmãos e irmãs. Juntos lutaremos, juntos sangraremos e juntos beberemos sobre os corpos ainda quentes de nossos inimigos caídos, ou juntos cavalgaremos pelas planícies eternas. Leinas respondeu em tom sonoro e solene. O mensageiro elfo negro estava claramente satisfeito com suas palavras. Ele não conseguiu, ou não reprimiu seu amplo sorriso cheio de dentes. Ele ficará satisfeito em saber sua resposta. O mensageiro respondeu: Quando meus irmãos do norte virão? Leinas perguntou. O cerco está quase sobre nós, aqueles quebrados entre seus primos do sul e seu mestre cruel, junto com seus aliados vises sem honra, estarão aqui pela manhã. Sua voz soava nada preocupada. Ele cavalga a toda velocidade. Você deve esperar o trovão dos cavaleiros no horizonte dentro de 3 dias. O mensageiro as informou. Leinas pensou por um momento, procurando em sua memória os costumes deles. Ele vem com uma esposa? Ela perguntou. Ele vem com ambas as esposas, Lady Shava e Lady Hila, sua noiva guerreira do sul e sua noiva guerreira do norte. O mensageiro respondeu com grande orgulho de seu clã. Diga a ele que se ele chegar dentro de 2 dias terei uma garrafa do melhor vinho da fortaleza esperando para ele presentear suas esposas, para comemorar mais uma conta sendo colocada em seu cabelo. Ela sugeriu com um sorriso inteligente. Não tenho dúvidas de que ele ficará satisfeito em ouvir isso. O mensageiro disse com um sorriso. Como você conhece tão bem nossos costumes, você não é uma de nós? Ele perguntou. Leinas deu um sorrisinho arrogante. Eu já fui uma aventureira, minha jornada me levou às planícies há muitos anos. Seu povo é muitas coisas, mas o esquecível não está entre eles. Ela respondeu com um tom de voz divertido. Eu partirei então e contarei a ele suas palavras, sem dúvida ele ficará muito satisfeito em estar aqui com você. O mensageiro disse, e levantou-se alto e orgulhoso, inclinou a cabeça educadamente e depois partiu. Quando ficaram sozinhas, Leinas olhou para Aureole Omega. O que você acha? Ela perguntou. Eles conseguirão, e será um choque terrível para a teocracia e para os elfos, mas os elfos não serão um fator por muito tempo. O rei elfo terá outro assunto em mente muito em breve. A guardiã disse com autoridade e um sorriso misterioso no rosto. Pela sua expressão,
Você não vai me contar? Leinas perguntou. Correto. Ela respondeu com um olhar presunçoso no rosto. Por quê? Leinas perguntou mais. Você não precisa saber, basta você saber que o avanço do exército não é o problema que você pensa que é, assim como é sua expectativa de vitória. Ela disse alegremente. Leinas estava com uma pequena carranca no rosto. Eu entendo. Posso viver com isso contanto que você esteja certa. Ela encolheu os ombros com desdém. Você não tem outra escolha. Aureole Omega afirmou com naturalidade. Leinas suspirou. Sim, eu sei. Olha, eu sei que você não está feliz por eu não estar entusiasmada com a forma como as coisas vão acontecer, mas entenda que isso não abala nem um pouco a minha dedicação. Eu acredito nisso é o melhor de uma situação ruim. Você pode confiar em mim. Eu sei. Aureole Omega disse com uma voz genuinamente doce. Sua lealdade não está em questão. Garanto que se estivesse, você não estaria sentada aqui agora. Sua Majestade nunca se arriscaria assim. É por isso que ele sempre vence. Bem, pelo menos é um dos motivos. Ela comentou casualmente. A outra razão é o que estamos prestes a ver também. Entregue-me esses relatórios de inventário. Temos que ter certeza de que temos um conjunto completo de flechas, pedras e outros materiais em cada ponto de avanço que enfrentaremos. Na preparação está a vitória. Leinas disse com a voz dura da profissional experiente. Exatamente. Aureole Omega disse enquanto entregava os documentos a sua homólogo mortal. Reino Sagrado do Sul. Intan não estava feliz. Para dizer a verdade, ele ainda estava de luto por Gustavo. Hilda, no entanto, agiu como uma espécie de motivadora para ele e ajudou a mantê-lo concentrado enquanto eles varriam as terras do sul em busca de outras opções para atrapalhar as linhas de abastecimento que vão do sul ao norte. Até que um buraco na realidade se abriu e uma loira voluptuosa com um sorriso largo vestindo uma roupa de empregada doméstica saiu dele, e os confrontou. Intan nem precisou perguntar. Você é do Rei Feiticeiro. Ele disse. Sim, e estou aqui para levar todos vocês a outro lugar. É a opinião de Sua Majestade que suas realizações são suficientes para que todos recebam perdão por atos passados, e ele disse para ter certeza de que eu lhes disse que isso incluiria Gustave Montagnes. Ela afirmou com uma voz doce que encobria uma sensação velada de fome. Gustave Montagnes está morto. Intan disse com tristeza saturando cada sílaba da frase. Ah! Que pena! Ela falou com indiferença. Bem, o resto de vocês está livre para vir comigo. Vocês terão um dia de descanso em Nazarick e então se reunirão com o exército marchando para o sul sob o comando de Neia Baraja. Tornem-se conquistadores. Ela falou com a indiferença casual de alguém para quem as provações da guerra eram tão duras quanto um passeio no parque. Quantos você ainda tem do seu número original? Ela perguntou curiosamente. Algumas centenas, senhora. Começou então. Meu nome é Solution. Você sofreu tantas baixas? Ela disse, e seus olhos se arregalaram com uma pitada de surpresa. Conseguimos, nosso objetivo era atrair o máximo possível de soldados inimigos para o sul. Tivemos sucesso suficiente para quase sermos exterminados. Suponho que você poderia dizer que éramos um pouco bons demais em nosso trabalho. Então deu um sorriso irônico e triste para a empregada. Ela encolheu os ombros. Suponho que isso aconteça. Agora reúna seu povo e siga-me. Você receberá seu descanso e seus perdões oficiais, para aqueles a quem isso se aplica. Estou à sua disposição para a noite em Nazarick, e então você deve se levantar cedo e estar pronto para se juntar a General Baraja após sua refeição matinal. Será feito, com muita satisfação. Intan disse, trocando um olhar vingativo com sua irmã enquanto eles pensavam em retornar com um enorme exército nas costas, adequado para esmagar totalmente o sul de uma vez por todas. Reino de Restize. Capital. Quando Renner e seu guarda-costas partiram, o general Nimble e o rei Zanak estavam sozinhos, exceto por um punhado de guardas. Bem, você reconquistou seu país para todos os efeitos e propósitos, Alteza. General Nimble disse educadamente. Agora você enfrentará um desafio muito mais difícil, de realmente governá-lo. Bem, ainda existe Relobel. Mas despachei um mensageiro para lá já oferecendo anistia e aposentadoria para aqueles que governam se eles se renderem imediatamente. Incluí a informação de que já recapturamos a capital,
então devemos receber uma resposta deles a qualquer momento oferecendo sua capitulação total. O rei Zanak respondeu espontaneamente. Quando você fez isso? General Nimble perguntou curioso. Esta manhã? Não, na noite anterior à nossa partida para tomar a capital. O rei Zanak respondeu com um sorriso inteligente. Nimble ficou surpreso e depois pensou sobre o assunto. Ah, entendo. Foi uma vitória inevitável e isso obrigará a submissão deles muito mais cedo. Ele comentou pensativo. Correto. Rei Zanak disse sucintamente. Eu diria, Alteza, que você está no caminho certo para governar com bastante habilidade. Nimble comentou generosamente. Obrigado, General Nimble. Eu realmente aprecio o apoio do Império Baharut nestes tempos difíceis, e embora governar aqui possa ser um desafio muito diferente, ter o Rei Feiticeiro atrás de mim tornará as coisas muito, muito mais fáceis do que nunca foi para qualquer rei do passado do meu país. Rei Zanak disse com entusiasmo. Ele ponderou por um momento e perguntou curiosamente ao general. Diga-me, desde sua submissão ao Rei Feiticeiro, quantos nobres representaram uma ameaça ao seu imperador, ou à sua posição? A voz de Zanak estava curiosa quando ele fez a pergunta. Nenhum, absolutamente nenhum. Nimble respondeu com finalidade em sua voz. Quem se atreveria? Se alguém começar a reclamar, o imperador Jirkniv apenas pergunta se eles gostariam de reclamar diretamente ao Rei Feiticeiro, e de repente, seu problema com o que quer que seja, parece desaparecer e eles obedecem. Nos anos desde sua submissão ao Reino Feiticeiro, eu vi apenas um homem, apenas um, aceitar a oferta do imperador. Oh! O rei Zanak expressou seu interesse enquanto descansava a cabeça no punho, e o braço no braço do trono. Me conte essa história. Ele disse com um aceno de cabeça. Era um nobre com um grande amor pelas artes, orgulhoso de seu ofício e de seus artesãos, parece que um determinado imposto os teria paralisado. Então o imperador permitiu que ele argumentasse diretamente com o rei feiticeiro. A voz de Nimble estava estupefata com a coragem do homem enquanto falava dele. Sobrou dele o suficiente para enterrar depois? O rei Zanak perguntou com uma bufada. Pelo contrário, Sua Majestade o ouviu, concordou e até investiu fundos substanciais no estabelecimento de uma escola lá, e no fornecimento das estradas complexas necessárias, e do apoio logístico para tornar possível o comércio desses bens em locais mais distantes, a um custo menor. Nimble respondeu com surpresa evidente em sua voz. Então, sua academia de artes? Zanak perguntou, impressionado. Sim, foi ideia de um único encontro entre um nobre descontente, mas apaixonado, e o rei feiticeiro. Ele finalizou. É bom saber. É bom saber. Zanak respondeu suavemente, e então continuou com maior ênfase. Terei que estabelecer uma em minha capital também, um meio de celebrar nosso futuro próspero, se eu quiser consolidar meu legado como um rei digno de ser lembrado, então irei precisar fazê-lo de alguma forma que não seja a guerra, e a maneira de fazer isso deve ser construir algo digno de lembrança. O rei Zanak falou, mas claramente ele estava apenas pensando em voz alta e não se dirigindo ao general Nimble. No entanto, ao ouvir o jovem rei, Nimble teve uma visão do futuro, na qual previu as grandes cidades de uma nação poderosa sob o comando do rei feiticeiro. Todos competindo para construir os mais grandiosos monumentos, para criar as melhores artes e para elevar as suas diferentes culturas a alturas cada vez maiores. Ele previu as grandes obras percorrendo estradas encantadas para admirar e inspirar pessoas em todos os lugares, desde as planícies dos Elfos Negros até a corte de Arvintar. Pareceu que por um momento ele estava vendo o que o monarca morto-vivo tinha em mente para o mundo, com crianças crescendo e vivendo para envelhecer, em vez de morrer em batalhas inúteis contra a fome, as feras, ou entre si. Um mundo pelo qual vale a pena lutar, um mundo pelo qual vale a pena morrer. Por Deus, está realmente tão perto? Nimble sussurrou tão suavemente que nem mesmo o rei Zanak poderia ouvi-lo, mesmo que estivesse ouvindo. Mas para o cavaleiro do Império que tinha visto inúmeros perigos e mortes, estava surgindo uma inspiração que acendeu em seu coração um fogo que ele achava que nunca se apagaria. Aposentos privados da princesa Renner. Minha senhora, o que? Clem perguntou incrédulo enquanto olhava para o chão que estava a vários centímetros de seus pés. Seus olhos se arregalaram em total descrença, sua armadura era um conjunto completo de adamantita,
o que significava que era o material mais leve e forte que ele conhecia. No entanto, mais leve era um termo relativo, e ele ainda usava pelo menos 13 quilos daquela coisa, sem mencionar a espada e o peso de todo o corpo. Meu Clint, meu precioso, maravilhoso e querido Clint, as coisas estão diferentes agora, da maneira mais maravilhosa. Ela articulou alegremente com uma voz que soava como um sino de cristal. Ela gentilmente o colocou no chão, depois caminhou até o lado mais comprido da sala e ficou de frente para o lado oposto. Fique ali. Ela mandou. Então olhe para mim. A princesa dourada comandou gentilmente. Ele obedeceu, mas não conseguiu conter o olhar preocupado, que parecia colado em seu rosto ao olhar para a princesa a quem servia. A princesa Renner respirou fundo e continuou. Muitas coisas são um teste, algumas delas são testes da própria vida sobre se podemos, ou não resistir, ou triunfar, porém com o rei feiticeiro, esses testes são mais deliberados. Tenho trabalhado com ele há algum tempo, não havia outra opção. Ela deixou de fora que o teria feito mesmo que houvesse outras opções. Sim, eu sei disso. Ele falou com cautela. A caixa foi uma espécie de teste final do meu valor aos olhos dele. Passar nela resultou em uma espécie de promoção. Ela disse delicadamente. Uma promoção? Ele perguntou cautelosamente. Sim. Ela respondeu. Eu sou agora guardiã externa do reino Restize. Minha tarefa será garantir a competência e o desempenho do rei sobre este país, bem como garantir o cumprimento da coroa com os decretos do rei feiticeiro. Ela disse simplesmente. Você vai governar? Ele perguntou esperançosamente. Não tenho dúvidas de que com você no trono, este reino poderia realmente se tornar um paraíso. Ela balançou a cabeça. Não, vou aconselhar e apoiar meu irmão, e seus herdeiros, e seus herdeiros, e seus herdeiros, enquanto a linhagem for digna. Ela disse, observando os olhos dele enquanto as implicações disso começavam a tomar forma em sua mente. Antes que ele pudesse perguntar, ela continuou. Fui elevada além da humanidade. Ela explicou gentilmente. Além da humanidade? Ele ofegou em descrença, permitindo que seu queixo caísse. O que você está falando? Ele perguntou maravilhado. Ela fechou os olhos e baixou o olhar. Suas mãos estavam cruzadas e estendidas, de modo que ficavam em concha, como se uma mão fosse colocada dentro delas. Eu era sua senhora e a mulher que você amou desde que era pequeno. Ainda sou isso agora? Ela perguntou, enquanto suas asas saltavam de suas costas e batiam na parede com força suficiente para quebrar cada extremidade, e com um brilho branco radiante emanando de seu corpo, ela levantou o rosto para encontrar o olhar dele com olhos tão brancos quanto leite recém-derramado. Clint caiu de joelhos e baixou o olhar diante da princesa Arcanjo. Sim, não importa o que aconteça, você sempre será ela. Ele disse solenemente, todo o seu corpo tremia dentro da armadura. Ele é meu, todo meu, e matarei qualquer um que tentar tirá-lo de mim. Ela pensou descontroladamente, feliz por seus novos olhos não revelarem o que ela queria esconder. Eu sou um arcanjo agora, o rei feiticeiro me deu esta nova forma para exercer sua vontade sobre este país, eu nunca envelhecerei, nunca ficarei mais fraca, nunca morrerei. Ela disse com uma voz poderosa. Não tenho palavras. Clint gaguejou, com a boca aberta enquanto olhava para ela. Ela se aproximou dele, suas mãos seguraram seu rosto e o inclinaram para encontrar o seu. Ela sorriu para seu mais verdadeiro adorador, e seu servo mais leal, seu precioso cachorrinho que olhou para ela com uma adoração que parecia superar o que ela havia visto antes. Diga apenas que você cumprirá sua palavra, que ficará ao meu lado, que me dará um filho, que me dará sua vida para sempre, que será meu e somente meu, agora e todos os dias a vir. Ela disse e suas mãos, embora ainda fossem macias e gentis, transmitiam uma sensação de força desenfreada que Clint não teria acreditado ser possível. Embora tenha corado profundamente a menção de uma criança, Clint respondeu com entusiasmo. Será assim, minha princesa, até que meu corpo morra, ele é seu. Essa é toda a vida que preciso. A voz dele era uma carícia gentil que aqueceu seu coração, e como que por instinto, suas asas se fecharam em torno dele, suas brilhantes penas brancas cobrindo seu corpo completamente enquanto o atraíam, quer ele quisesse, ou não, para mais perto de um abraço, que manteve os dois alheios a tudo,
até que a porta do quarto dela se abriu. E o rei Zanak entrou e ficou boquiaberto ao ver seus olhos brancos leitosos e as enormes asas.